Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da série Estudar Teologia. Hoje continuaremos a nossa reflexão sobre a humanidade na perspectiva da criação. Já falamos de Adão e hoje nós vamos falar de Eva apropriadamente dito. Eu tenho usado para essas reflexões esse livro aqui. Esse livro ele é escrito em hebraico com tradução simultânea em português. E eu quero apresentar para vocês então como é, porque nós lidamos com o texto da parte contrária do que nós fazemos em português, e aqui então nós encontramos tanto a parte hebraica quanto nós encontramos a tradução em português. É um livro fundamental para quem quiser estudar teologia. Temos o volume 1 e volume 2. E isso não é uma propaganda, é uma ferramenta de trabalho bastante importante para quem quer estudar teologia, focando nas línguas originais. Temos falado aqui que o Pentateuco, em especial o Gênesis, foi escrito de uma forma poética. E sabemos que a poesia ela é uma metodologia linguística bastante interessante, assim como é a prosa, como é a música e assim por diante. Então, para fazer uma tradução de uma poesia escrita em hebraico para prosa colocada em grego e depois traduzida para o latim, é uma tarefa bastante complicada. Mas nós temos uma questão importante a entender disso. No caso da tradução hebraica para o grego, o próprio judeu fez essa tradução, ou seja, o próprio hebreu que tinha escrito o Torá, que conhecia muito bem a Torá, ele então, que era poesia, ele traduziu para o grego e tornou-se então a Bíblia Septuaginta, tornando a poesia em prosa, e depois dessa prosa do grego foi traduzida para o latim, e depois todas as outras traduções que nós temos, inclusive em português. Então, a própria mentalidade, a cultura de quem escreveu em hebraico, fez a tradução para o grego, e isso aproxima, dá uma fidelidade metodológica bastante importante, ok? Então, por isso que nós temos relevância de que as traduções são uma metodologia científica da alta crítica, comprovando que, de fato, a Bíblia tem a sua especificidade. A alta crítica é a ciência que estuda o contexto dos textos bíblicos encontrados em pergaminhos, enfim, em todos os lugares do mundo, da Europa e da Ásia. Bom, na aula de hoje nós iremos tratar do mesmo tema, né? A humanidade na perspectiva da criação. Já focamos a questão de Adão, hoje nós vamos focar em Eva, isso mesmo, focar em Eva. O texto bíblico que nós temos é o texto de Gênesis capítulo 1, verso 27, que diz que o homem foi feito à imagem de Deus. Imagem, imago, a parte corporal, a física, a aparência de Deus. E ele então diz no verso 27 que criou o homem macho e fêmea. E é interessante pontuar que macho e fêmea, como aparece no texto de Gênesis capítulo 1, 27, representa exatamente pênis e vagina. Olha que engraçado. Pênis e vagina, no sentido correto. E depois, em algumas traduções, nós encontramos varão e varoa. Varão é uma metáfora, uma ilustração da espada. E a varoa era a metáfora ou a ilustração de uma bainha. E aí a gente percebe claramente que a constituição morfológica do corpo, tá, do homem e da mulher se complementam na penetração. Portanto, Deus criou o homem e a mulher como sua imagem, para poder então se complementarem, ter uma relação de complemento. Esse é o texto que aparece bem interessante. Como nós já citamos, a forma literária de apresentar esse poema hebraico é o hebraísmo. E por isso, no hebraísmo, que é uma metodologia linguística e literária da cultura hebraica, nós temos que entender que, nesse caso, o poema tem a sua constituição na lógica, na construção do próprio hebraico. O que eu quero dizer com isso? No caso, o hebreu ele faz um pequeno sumário, uma pequena introdução do que ele quer falar, e depois ele vai explorando posteriormente
cada fase, cada parte do que ele colocou. Então muitas vezes aparece uma repetição, aparece contradição, aparece estranho quando a gente pensa na forma lógica ou na forma de prosa. O que de fato, se a gente não souber que o hebraísmo se constitui dessa forma, como a gente tem os estribilhos ou bis em músicas, né, que se repetem, tá? E nesse caso nós temos isso também. Então, o hebraísmo se caracteriza disso. Você que é um aluno EAD, você tem que ser proativo e fazer suas próprias pesquisas e descobrir um pouco mais disso. Entra lá no Google Acadêmico, entra Teses USP, enfim, no Lilacs e vai buscar então informações sobre a literatura hebraica ou a poesia hebraica ou o hebraísmo. Então aí a gente vê no Gênesis 1:27, Deus criando macho e fêmea. Ou seja, ele criou o homem à sua imagem para que se pudesse completar, ok? No capítulo de Gênesis 2, verso 18, nós vemos, como eu disse agora há pouco, a especificação desse texto, que diz o seguinte, né, que Eva foi criada de uma forma particular. Lembra que Adão foi criado a partir da Adamá, né, a terra, que recebeu fôlego de vida e virou alma vivente? Ele estava sozinho, ou seja, ele não viu a sua própria criação, como ele também não viu a criação de Eva, porque na criação de Eva ele é levado a um sono profundo e sem que visse a criação de Eva, porque a criação de Deus tem que ser algo exclusivo, especial, na intimidade. Então nem o homem pôde ver a sua própria criação, como também Adão não pôde ver a criação da mulher, nem ela viu a sua própria criação, porque a criação é algo íntimo, que vem do âmago e da presença de Deus, e ele faz isso de uma forma muito, muito tranquila, porque é um prazer dele, né? Ele, o Filho e o Espírito Santo, então formando essa criação, e inclusive ele diz, né, façamos o homem, a humanidade, a nossa imagem e semelhança, né? Então esse nossa implica justamente no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, né? E aí então nós encontramos a Eva sendo criada de uma forma particular. Adão então é conduzido a um sono, é tirado uma costela do seu lado e aí então a mulher foi constituída. Aí nós temos que entrar em umas questões que no texto que a gente viu aqui no Antigo Testamento hebraico-português, que eu acabei de apresentar para vocês, uma questão importante. A palavra Eva, no hebraico é Issar, tá? E no grego ela foi traduzida pelos próprios judeus, né, os hebreus da Torá, de Issar para Zoé. E daí de Issar, Zoé, para mulher. E a palavra significa equidade de gênero. Queridos, Eva é igual a Adão. A mulher, Issar, Zoé, ou no próprio latim mulher, significa equidade. A palavra equidade, se depois você for pesquisar, significa exatamente iguais. Exatamente iguais, isso é importante observar. E nós temos aí depois, então, além dessa criação, né, particular de Eva, né, porque foi uma criação particular, e depois vocês vão estar acompanhando isso nos slides, Eva foi criada de um jeito muito especial, tá ok? E como diz lá, né, que Deus olhou o homem e viu que o homem estava solitário, não havia uma auxiliadora. E essa palavra é importante, tá ok? E auxiliar significa alguém que participa, né? Alguém que divide as mesmas responsabilidades, tá? E quando Deus então viu que o homem estava solitário, todos os outros seres tinham parceria, no caso Adão não tinha. Então Deus decidiu que ele precisaria ganhar uma mulher. E aí então, ou uma Issar, né? Ou uma Zoé. E aí então Deus dá um sono profundo a Adão, talvez a primeira cirurgia, né? Ou anestesia. E aí então, dormindo, Deus vai e tira a costela. E aí vale a pena trazer a palavra costela para o hebraico. A palavra costela significa egenidô. Egenidô. Você vai ver no slide. Egenidô significa tirada do lado.
Veja bem, tirada do lado, não foi tirada dos pés porque não era capacho, não foi tirada da cabeça porque não era chapéu. Então a mulher, ela está exatamente na proporção de equidade ao lado do homem. Os dois formam uma humanidade, em dois gêneros diferentes, mas uma única humanidade. Então é importante entender, e a gente tem que mudar um pouco isso na nossa cultura, que a mulher não é a submissa, a mulher não é aquela que fica abaixo do pé ou aquela que fica acima do homem. Não, a mulher foi tirada da costela. Então, desde sempre, Deus intencionou que a mulher e o homem fossem parceiros, andassem juntos, lado a lado, como dois trilhos de trem, por exemplo, né? São paralelos, não há quem é maior ou menor do que o outro. E aí as questões das traduções é que nós temos que olhar, tá? Observar. Daí a hermenêutica e a exegese, que são ferramentas que nós usamos para entender e estudar teologia. E nesse caso as línguas também. Então entenda bem que a mulher foi tirada do lado, egenido, e não foi tirada debaixo dos pés e nem acima da cabeça, para nem ficar inferior e nem para ficar superior. Qualquer condição diferente dessa que eu estou apresentando é um problema de interpretação. E esse problema de interpretação pode levar e conduzir ao erro. Observe bem isso. Então a mulher foi tirada do lado do homem. Portanto, Deus não iria criar um ser, né, para ser inferior. Porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Macho e fêmea os fez. Então, Deus não iria criar, façamos um ser a nossa imagem e semelhança e vamos colocar em hierarquia, alguém é mais importante que o outro. Não. Ele criou o homem, a humanidade, criou a humanidade, a imagem e semelhança dele, a sua imagem, na verdade, e essa imagem, ela é macho e fêmea para que pudessem se completar. E diz então o texto hebraico, né, que quando a mulher foi criada e ela foi apresentada ao homem, ela trouxe uma sensação de alegria em Adão. Adão, ele dizia, nossa, puxa, agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque de mim foi tirada, será chamada varoa, né? Que é exatamente essa ideia de Sar, né, de Zoé, de mulher, será minha parceira, lado a lado. E ele ficou muito feliz com isso. Então a gente percebe uma coisa interessante aqui, e por aí a gente já vai encerrando esse tópico da nossa aula de hoje. O homem e a mulher foram criados para se tornarem parceiros, para se tornarem complementares, para se tornar um apoiador ao outro, um associado ao outro. Depois, a segunda questão, os dois, por terem gêneros diferentes, a mulher tem a célula reprodutiva, que é o óvulo, o homem tem a célula reprodutiva, que é o espermatozoide, e somente a partir da junção do óvulo com o espermatozoide, nós temos a geração de vida, nós temos uma nova vida surgindo. Nesse sentido, o homem e a mulher juntos se tornam criadores também, mais ou menos a semelhança que Deus falou, criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, na união do óvulo com o espermatozoide, nós temos então a criação de um novo ser. E esse ser é entretecido, ou seja, os tecidos vão se desenvolvendo e depois, além da solidão que Adão estava, Deus criou a mulher, então o problema da solidão foi resolvido. Então isso implica em parceria, em companhia, em amor, em afeto, em compartilhamento, intimidade, trocas de carícias, isso mesmo antes da queda, né? Sexualidade antes da queda, tá? Tudo isso para que o homem e a mulher pudessem ter uma integridade. E hoje a neurociência confirma que nós temos neurônios espelhos nessa região parietal ou orbital, em que nós temos a necessidade da parceria. A pele, toque no toque, produz um hormônio chamado ocitocina, e esse hormônio implica na relação, na intimidade, na parceria. Inclusive a ocitocina é o que faz o útero da mulher crescer bastante na gestação, e quando ela dá à luz, é justamente a ocitocina que faz com que a mulher comece a produzir o leite. E a partir dessa simbiose da mulher com o bebê, nós temos uma pessoa criada na intimidade, criada para ser alguém bem-sucedido.
Então, Deus viu o homem só, o Adão, o Adamá, o que veio da terra, solitário, criou então uma Issar, né? Uma mulher que fosse sua companhia, alguém igual. Lembre disso, a palavra Issar, Zoé, mulher, é alguém que é igual, igual. A diferença morfológica de pênis e vagina implica na reprodução, só isso. Né? Um reproduz de um jeito, outro de outro. A mulher que concebe, gera o filho, mas os dois participam da fecundação. Tanto o espermatozoide quanto o óvulo, quando eles se formam, eles formam a associação dos 23 cromossomos, 23 de cada um, que se juntam de uma forma correta e formam um ser novo. E aí o homem e a mulher se tornam criadores, assim como Deus criou. Aí você pode me perguntar, poxa, mas tem a questão da clonagem. Esse é um outro assunto que a gente pode entrar em outro momento numa coisa chamada teologia ética, tá ok? Mas isso é um outro assunto, tá? Mas originalmente é assim que se faz. Uma célula feminina, uma célula masculina de reprodução que se junta e forma um novo ser. Nesse sentido, nós temos então a ideia de que a solidão foi resolvida, a questão da reprodução ou da criação de filhos também foi reproduzida, e nós temos uma questão, a terceira questão, que é a questão do trabalho, da auxiliadora, idônea e fiel, em algumas traduções. Idônea é alguém que vai saber fazer a mesma tarefa, tá? É alguém que faz exatamente igual, é alguém que você precisa para fazer uma atividade junto. Se não tiver essa possibilidade, é impossível. Um exemplo, se eu precisar ter um dente obturado, eu não posso eu mesmo abrir minha boca e obturar meu dente. E se fizer isso vai ser muito problemático. Eu preciso da minha dentista. Então é nesse sentido que implica numa parceria de idoneidade, né? Em que você tem alguém que faça por você, com você, para você e para o outro, uma tarefa que um só não consegue fazer. Dois são sempre melhores do que um. Então é nesse sentido que a mulher é idônea. Fiel, porque ela vai corresponder e vai poder trocar com o homem as suas ideias, tá? Então a mulher e o marido, a mulher e o homem, juntos podem dialogar, podem falar, conversar e fazer planejamentos para que dê melhor resultado à situação dos dois. Então, nesse sentido, um é complementar ao outro. E a gente viu então por final, né, de que além do trabalho, porque eles tinham que administrar um planeta, ok? Os primeiros administradores mundiais foram justamente a criação, a humanidade, representada em Adão e Eva, né? A criação, a humanidade masculina e feminina, tá? Eles é que administravam o mundo, e a gente depois vai ver no próximo momento a questão da cultura, que é fundamental a gente poder entender essa questão de a humanidade na perspectiva da criação, quando a gente estuda teologia. Então, nesse sentido, a parceria é o primeiro fato da criação, né, da humanidade. O segundo ponto é que cada um tinha uma parte que precisa do outro para realmente reproduzir, gerar novos filhos. Aí, nesse sentido, o homem e a mulher se tornam como Deus, são criadores. E depois a questão de administrar a Terra, o planeta. E aí, nesse sentido, a mulher é auxiliadora, ela é idônea e ela é fiel porque ela tem as mesmas habilidades, as mesmas competências, a mesma possibilidade de fazer coisas e que não se dá para fazer sozinho, precisa de dois para estarem fazendo, ok? Então essa foi a nossa reflexão de hoje, no nosso estudo sobre a questão da humanidade na perspectiva da criação. Agora já conhecemos a criação de Adão, particularmente, a de Eva, particularmente, dos dois juntos, para poderem fazer uma parceria para evitar a solidão, a questão de criação, de reproduzir, terem filhos, e depois a questão de administrarem um planeta inteiro sem que um fosse maior ou melhor do que o outro, ok? Nesse sentido do texto de Gênesis, tá ok? A gente se encontra na próxima aula para falarmos de cultura, que é algo fundamental e importante para a gente poder compreender o propósito de Deus para a criação. Até a próxima!